A palavra-chave não é amor. É respeito. Neste capítulo. Conclusões. Conclusão 1. As pregações e dogmas religiosos são realmente baseados em meros mitos. Nossa espécie parece estar mesmo ainda em plena formação e consolidação. O dimorfismo sexual parece ser um evento muito recente na escala evolutiva, ainda não totalmente consolidado. Sétimo dia, portanto, pode estar durando bem mais que alguns milênios, por enquanto, ou seja, mais uma balela vendida a peso de ouro por algumas religiões, que tantos óbices têm provocado, direta ou indiretamente, aos avanços do conhecimento científico bem mais lúcido, qualificado e construtivo, ao longo de muitos séculos. Há outros argumentos a favor desta conclusão, que incluem o fato de ainda termos vários elementos constitutivos em nosso organismo que já não têm mais função objetiva, como já vimos, a exemplo dos mamilos nos homens, como destaquei, dos dentes molares, do apêndice cecal, da vértebra coxígea, da membrana nictitante dos olhos, dos músculos das orelhas e do mecanismo funcional que provoca arrepios em nossa pele, todos sinais de que ainda estamos em plena formação enquanto espécie. Conclusão 2. A homossexualidade, por ser um evento rigorosamente natural, pode ser transitória, fadada a desaparecer tão logo se consolide o dimorfismo sexual, tanto do corpo quanto da psique. Esta externalidade comportamental se estende por todo o reino animal, entre todas as espécies que têm no cromossoma Y a chave de seu dimorfismo sexual, como podemos facilmente observar na natureza. Conclusão 3. Nosso cérebro é tipicamente feminino. O contraself, o ego e o lado direito do neocórtex são, pelo visto, tipicamente femininos. Apenas o lado esquerdo do neocórtex teria se diferenciado como masculino. Sobre esta conclusão, estender um pouco mais seu embasamento, mas prefiro remeter os eventuais interessados a um outro trabalho, Outras Hipóteses, apresentado ao final deste livro, onde aprofundo bastante o assunto, por demandar vários outros elementos e pré-requisitos para seu adequado tratamento e entendimento. Conclusão 4. A razão de existirem os homens. Os homens machos devem ser mulheres fêmeas especializadas na defesa, proteção, provisão e reprodução dos organismos da espécie, basicamente. Foram gerados muito tempo depois de nossas antepassadas terem se tornado bípedes, com os membros superiores menores que os inferiores, portanto, por conta das mudanças de habitat. Por tudo que aqui vimos, até nisto o livro de Gênesis se revela meramente fabulesco, como sempre apontando para um lado errado. Confundimento deliberado e astuto empreendido por papas, profetas, doutrinadores, escribas e outros líderes católicos com interesses pouco confessáveis, mas facilmente dedutíveis. Quem muito sofreu, e ainda sofre, com suas elaborações é a ciência qualificada. Como se vê, a hipótese aqui apresentada empodera fortemente as mulheres, se é que se deva falar de empoderamento diferencial entre sexos ou gêneros. Nada mais justo do ponto de vista numérico, pelo menos, já que são a maioria da população mundial, inclusive a do Brasil, onde são cerca de 51,8%. Que minoria é esta, portanto? Qual é o sexo forte e qual fraco neste caso? Que me perdoe Freud, mas parece que sua teoria acerca da inveja do pênis por parte das meninas não vai mais fazer sentido, do que eu, aliás, já desconfiava a longa data. Nem esta postulação nem sua correspondente, a de que os meninos teriam receio de uma castração. Como tenho dito, as diferenças de natureza sexual ou de gênero, pelo menos entre os humanos, têm soma zero, como não poderia deixar de ser do ponto de vista evolutivo. Fosse diferente, uma das variantes não precisaria existir. Isto bate de frente com o que temos constatado ao longo desta leitura. Mais evidente diferença entre os sexos se deve à maior expectativa de vida para elas, 76 anos,
que para nós, 69 anos. Estes 7 anos a mais fazem enorme diferença sob todos os pontos de vista, e são facilmente compreensíveis diante das diferenças de demandas e desgaste físico entre as duas variantes de sexo, em geral. A pretensa dominação masculina, ou machismo, de fato, é uma mera pretensão, uma convenção corporativa que colou. Na verdade, pode ser uma clara inversão de valores visando a defesa de um sexo fraco, o masculino, já que a melhor defesa, como bem se sabe, é o ataque. Força física não pode ser sinônimo de superioridade, apenas de poder diante de algumas contingências bem definidas. O fato de os homens termos, em geral, pernas e braços mais fortes que os das mulheres, além de glúteos menores e maiores taxas de hemoglobina no sangue, características que favorecem o melhor desempenho em caminhadas, traduzido em maiores velocidades e fôlego, tende a nos colocar naturalmente à frente delas em caminhadas mais longas, por exemplo. Esta vantagem, a de puxar as filas, pode estar na origem, consciente ou não, do machismo, postura tão cultivada e amalgamada ao tecido social. Uma espécie de pretensa prevalência existencial decorrente da prevalência física, algo, portanto, descabido e incoerente, vez que estes atributos não se estendem a eventuais vantagens cognitivas, intelectuais ou morais. As diferenças predicativas têm soma zero. O próprio conceito de superioridade entre sexos é uma platitude sem qualquer fundamento ou função do ponto de vista da realidade, da natureza e da criação. Sequela de nossa estupidez enquanto espécie, esta que se dedica tão vorazmente a promover o inexorável esgotamento dos recursos naturais ainda disponíveis no planeta, de forma absolutamente insensível diante do curso da criação, em quaisquer escalas. Por que não o seríamos também neste quesito? Muito além da existência no espaço e no tempo, nosso verdadeiro universo é virtual, cognitivo e transcendente. Nestas instâncias, onde temos cadeira cativa e diferencia enquanto espécie inteligente e capaz de fazer escolhas, não cabem diferenças morfológicas, funcionais ou fisiológicas. Nelas estamos rigorosamente igualados em nobreza, responsabilidade e função na criação, ponto de vista aqui utilizado de forma dissociada de qualquer conotação religiosa. Não bastasse, todos, homens e mulheres, somos rigorosamente iguais perante as leis do mundo real, não religioso, escritas ou não, não cabendo, também deste ponto de vista, discutirmos diferenças de poder ou de usufruto de prerrogativas diferenciais entre os sexos. Diante destas constatações óbvias, erram miseravelmente os que se negam a reconhecer e respeitar as diferenças morfológicas e funcionais entre sexos ou gêneros no que tange às nossas existências materiais e culturais, se apegando a ideologias, conceitos e preconceitos tão inconsistentes quanto ingênuos. O Deus bíblico, se de fato existisse, haveria então de ser uma mulher, e quem realmente estaria mandando no céu até hoje seria Axera, tão citada nas mitologias, uma excrescência anacrônica quase 5 bilhões de anos mais jovem que ele, e não ele, tal como foi desenhado por aqueles líderes. Da mesma forma, quem realmente haveria de dar as caras limpo teria que ser Hera, e não Zeus. Pelo jeito, o aforisma que se contrapõe a este arranjo teria um fundamento muito mais profundo e abrangente que sua frugalidade poderia sugerir. Primeiro as damas, depois os cavalheiros. A Bíblia, no Gênesis, também nisto, sem qualquer surpresa, estaria absolutamente errada, já que, segundo a mitologia vaticana, primeiro teria vindo Adão e depois Eva. Ela teria vindo, inclusive, de uma costela dele, seja lá o que isto queira dizer. Brincadeiras e mitologias à parte, há muito a ser discutido ao se aceitar a protogenia entre os humanos. Há vários estudos que apontam que esta situação pode se estender a muitos outros exemplos no mundo animal, onde já se aceita normalmente a prevalência das fêmeas em muitas situações. Há relatos, inclusive, da existência de fêmeas alfa. Concluindo, a se considerar pertinente a protogenia, mas não só aqui, já que em tudo na natureza se percebe um impressionante ordenamento e concatenamento de fatos e energias,
uma total coerência entre formas, eventos, cronogramas, de formação e extinção de estruturas ao longo do espaço e tempo. Fica muito evidente que por trás de tudo isto tem que haver muita inteligência, estratégias sofisticadas de ação e detalhado planejamento de tudo que nela acontece, seja no mundo mineral, no geológico, no fenomenológico ou no mundo celulado, entre animais, vegetais, protistas e onde quer que se lance o olhar e a atenção, em quaisquer estruturas, escalas e instâncias. Alguém, ou algo, há de ter planejado e estar no controle de tudo que há. Não há como pessoas normais negarem esta realidade tão óbvia quanto gritante. Esta é uma discussão ampla e estimulante, que foge ao escopo deste livro, onde me detenho em justificar a proposição da hipótese aqui apresentada. Como tenho dito ao longo desta exposição, trato de vários assuntos correlatos em maior profundidade em outros livros que tenho escrito, em muitas páginas de um gratificante e conclusivo trabalho, como em uma trilogia que também apresento ao final deste manual. Por não dar spoiler, mas já adiantando meu posicionamento, se é que tem alguma importância, posso assegurar que a inteligência por trás de tudo isto, em minha opinião, não pode ser encontrada, nem de longe nem de perto, nos templos ou compêndios de matrizes religiosas, nem em seus manuais de referência, em seus ritos e mitos, que, para mim, não passam disto mesmo, de ritos e mitos, quase sempre autênticos micos, no sentido pejorativo da palavra, sempre convenientes, de fácil digestão e assimilação, mas via de regra inúteis, se não como lenitivos para a inércia intelectual de seus seguidores. Minha opinião pessoal é de que estamos diante da obra e da gestão de uma instância coletiva muito bem definida e presente, e não de qualquer força ou poder individualizáveis na forma de deidades. Estava certo Heráclito quando decretou seu Panta-Rei: tudo está em movimento, em transformação, em construção. Minha hipótese vai nesta mesma linha. Se estou certo ou errado não saberei, porque, vencidas as obrigatórias etapas do ceticismo, do desprezo e até do deboche vindos dos acólitos do status quo, que sempre se apresentam por ocasião destas proposituras, não sei se haverá algum tempo remanescente para um debate mais amplo, isento e qualificado, do qual eu possa participar. Que o digam Sócrates, Galileu, Spinoza e Giordano Bruno. Pelo sim, pelo não, fica aqui o registro de mais esta heresia de minha parte. Ainda bem que não creio nem temo nenhum dos círculos, vales, fossos e esferas do inferno de Dante. Resumo do livro. Alguns indícios são aqui apresentados sobre a possibilidade de a variante sexual macho ter surgido na escala evolutiva muito tempo depois que a variante fêmea na espécie humana. Por conta da necessidade de aprimoramento de suas condições gerais de vida e sobrevivência. Ao longo do período correspondente à formação e desenvolvimento desta variante, as fêmeas teriam sido capazes de se autofecundarem ou de fazê-lo de forma cruzada com outras fêmeas, de forma a viabilizar a manutenção da espécie. Sem formato ou pretensão acadêmica ou formal, este livro, dirigido ao público geral, apresenta uma hipótese a qual o autor chamou de hipótese da protogenia humana. As principais premissas que serviram de fundamento à formulação desta hipótese são apresentadas e justificadas, bem como algumas decorrências de sua aceitação, seguidas de algumas conclusões extraídas das reflexões assim propostas. Considerando que a sexualidade se manifesta não só no plano biológico e comportamental, mas também no psicológico, o autor propõe um redesenho do perfil mental da espécie, baseado nos fundamentos produzidos por pensadores e estudiosos consagrados, propondo uma correspondência entre as principais frações da psique e o aparato neuroanatômico da espécie. Pela natureza do assunto, destaca o autor a necessidade de seu tratamento de forma isenta de matizes doutrinários ou religiosos, de quaisquer correntes ou tendências ideológicas. Quando se pretende atingir conclusões objetivas que gerem valores reais dos pontos de vista social, comportamental, político e científico, o que,
em sua opinião, tem sido a principal causa do recorrente adiamento de discussões qualificadas a respeito. No próximo capítulo, serão apresentadas outras obras do autor.